Vinícius, Tá você tá mutado. mutado. Vamos lá. Opa, desculpem. Boa tarde, bom dia, presidente. Valeu a presença aí no DCM. Presidente, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor sabe que o senhor não tem o privilégio de ser o único vítima de um conluio no âmbito de um processo penal entre o juiz e o procurador, né? Conversando com qualquer advogado criminalista, se vê que isso é muito comum no Brasil. Muito comum o juiz dar uma de juster, né? De justiceiro e não juiz se juntar ao procurador. Com pobres acontece muito, quem tem advogado e não é político, perseguido, quem tem advogado e é rico, acontece menos. Mas com pobre acontece bastante. Na eventualidade do senhor ou do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, voltar à presidência, o senhor imagina uma possível reforma no judiciário, agora que o senhor sentiu na pele como acontece os processos penais no país? Isso acontece em todas as varas, é assim mesmo. O Moro não foge da regra. O senhor imagina que uma possibilidade de se alterar a legislação ou fazer judiciário no país para que isso deixe de ocorrer na intensidade que ocorre? Só punir o Moro não adianta. Olha, Vinícius, eu sempre acredito de que as coisas são possíveis de melhorar. Eu sempre acreditei que a gente pudesse ter uma justiça que fizesse justiça de verdade. Eu sempre achei que determinadas injustiças aconteciam com as pessoas pobres que moram na periferia, sobretudo com as pessoas negras e brancos pobres que são pegos na periferia, não tem dinheiro para contratar um advogado e passa 2, 3 anos preso sem que tenha um advogado e sem que tenha um juiz que vá saber, sabe, se esse cara tá preso ilegalmente, não estudar o projeto dele. Não existe isso. A cadeia está cheia de gente assim. Mas eu não esperava, sinceramente, eu te confesso que eu jamais imaginei que fosse acontecer comigo o que aconteceu. Porque você construir um conluio entre setores da Polícia Federal, setores do Ministério Público, inclusive alguns setores da Receita Federal, mais os procuradores, mais um juiz, para tentar criar a maior mentira da história desse país. A maior mentira, sabe, construída por uma parcela significativa de pessoas envolvidas com o Poder Judiciário para tentar fazer o quê? A primeira mentira foi a pedalada da Dilma. A segunda mentira foi evitar que o Lula fosse candidato em 2018. E para isso era preciso me condenar, porque senão não tinha como me tirar da campanha. E veja que engraçado, Vinícius, na minha defesa, o doutor Cristiano, tudo que está sendo publicado pelo Hack de Araraquara e tudo que saiu, sabe, no Intercept, está na minha defesa feita em 2016. E somente agora o processo chegou ao Fachin, somente em 2019 ou 2018, e somente agora tomaram a decisão. Essa decisão era para ter sido tomada em 2016 e eu não ter sido julgado em Curitiba, porque era uma mentira, ela já estava contada na minha defesa. Não sei se você está lembrado, ô Vinícius, quando eu fui prestar o meu primeiro depoimento para o Moro, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar, porque já deixaram a mentira ir longe demais. E hoje qual é a minha situação? Eu me considero totalmente livre com a decisão do Fachin. Eu não tenho mais nada a ver com a Lava Jato. Mas isso incomoda a Globo, isso incomoda o jornal, televisão, revista. As pessoas que passaram esses 5 anos mentindo e construído uma narrativa mentirosa estão muito deprê, estão muito nervosas. Como é que vai liberar esse cara? E o que nós contamos durante 5 anos foi mentira, então? Você percebe que até agora nenhum jornal, com exceção de alguns jornais, sabe? Você percebe que nenhum canal de televisão, me parece que o SBT fez 1 ou 2 matérias, publica as matérias das petições do meu advogado. Porque as petições do meu advogado, que cita a questão, sabe, do Hack de Araraquara, não é vazamento, não é uma prova ilícita. Aquilo é uma prova que está na mão da Polícia Federal, periciada pela Polícia Federal e periciada por nós, e foi cedida aos meus advogados pelo juiz, pelo ministro Lewandowski. Ora, então não tem nada de ilegal. Então, o mesmo canal de televisão que publicava
o vazamento ilícito do Moro contra a dona Marisa, contra meus filhos e contra mim, não publica uma matéria que está na mão da Polícia Federal, que foi nos cedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que é ilícita. Seria tão bom que eles utilizassem a meu favor a mesma atitude que usaram contra. Mas eu não espero isso. Então, eu estou convencido que esse processo meu, ele vai ser carimbado na história do Brasil. Teu neto, teu bisneto, teu tataraneto, um dia vai estar lendo daqui a 100 anos, falar, puxa vida, sabe, no começo do século XXI foi contada a mais estrondosa mentira judiciária desse país contra um ex-presidente. O que acontece hoje? Hoje eu estou tranquilo e de cabeça erguida, muito tranquilo, sei o que está se passando na cabeça de muita gente, mas eu estou tranquilo. E eu tenho certeza que o Deus de barro que a imprensa criou, que era o Moro, não está tranquilo. Eu tenho certeza que o procurador, que era um semideus de barro, que é o Dallagnol, não está tranquilo. E eu estou tranquilo. Estou tranquilo desafiando eles. Por favor, mostrem uma única prova de acusação contra o Lula, que para cada prova que vocês mostrarem contra mim, eu mostrarei, sabe, um caminhão de inocência. Ele sabe disso. Então eu estou tranquilo, Vinícius, e eu fico imaginando que um dia a gente vai discutir o papel do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário ele tem que ser uma instituição em que a sociedade o respeite, porque ele irá corrigir os erros que foram cometidos na sociedade. Sabe, o Poder Judiciário não tem o direito de cometer erro. Não tem o direito de cometer erro. Sabe, um ser humano pode cometer um erro contra outro. Um ser humano pode, mas o Estado não tem direito de cometer erro. Se o Estado não tiver certeza de julgar, que não julgue. Se o Estado precisa de mais provas, que peça mais provas. Porque não dá para depois alguém dizer, não, mas nós também podemos errar. Não pode e não deve errar. Sabe por quê? Porque você tem que votar. Quem é juiz, quem é ministro, tem que votar não no que ele pensa ou no que ele acredita. Tem que votar com base nos autos do processo. Sabe, é isso. Por isso é que tem que ter prova material. Agora, como é que alguém pode dizer que eu sou dono do apartamento se eu não sou dono do apartamento? E não mostro uma miserável de uma escritura? Sabe, como é que alguém pode dizer que eu sou dono do sítio de Atibaia se ele já sabe que eu não sou dono do sítio? Então, querido, eu estou me alongando demais na resposta, porque deixa aproveitar esses temas me são muito caros, sabe? Eu até não gosto muito de falar, eu sempre prefiro que meus advogados falem, porque como está no final, sabe, de uma tomada de decisão desses processos, eu espero que no dia 14 tome uma decisão a respeito. Eu continuo dizendo para você, Vinícius, que eu acredito na justiça, e a justiça vai ter a chance, sabe, de provar para a sociedade brasileira se eu mereço ou não continuar acreditando na justiça. Presidente, deixa eu aproveitar aqui e emendar com essa expectativa do senhor com relação ao dia 14 de abril. Teve um artigo do Merval Pereira no Globo falando em manobra do Fachin, teve uma carta do general Etchegoyen no Clube Militar desancando o STF, enfim, são pressões aí. Como é que o senhor encara esse tipo de manifestação? Por favor. Olha, se você tiver lembrado, Kiko, você vai perceber que quando eu era presidente da República, todas as decisões emanadas da Suprema Corte, que alguém ia pedir uma opinião minha, eu dizia, eu não comento decisão da Suprema Corte. Está tomada a decisão, está tomada a decisão. Eu lamento profundamente a tentativa de politizar as decisões da Suprema Corte. Eu lamento profundamente, às vezes, o papel escabroso de determinado setor da imprensa, sabe, fazendo pressão de opinião pública contra o ministro da Suprema Corte. O ministro da Suprema